seja convosco. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Eu quero ser grato a Deus nessa noite por esta honra do convite daquele que veio a ser o meu amigo, o pastor Célio, pastor de vocês. A honra de estar aqui ministrando a palavra de Deus nesse dia tão especial. 50 é número de Pentecostes, 50 é número de colheita, 50 é número de jubileu na Bíblia, 50 é número de riqueza. O pastor de vocês vai melhorar pelo menos umas 3 vezes da agora em diante. Aleluia. Uma coisa que eu estava observando é que para ele agachar aqui demorou um pouco. Para levantar mais ainda, né? A little bit. E também eu gostei da irmã da... Quem que pôs aquele coque na cabeça da menininha, gente, da oração? Aquele é uma assembleana de primeira orando. Ela tá aí? Cadê a nenenzinha do coque? Traz ela aqui, gente. De todos, a que é mais assembleana é essa aqui. Traz essa preciosidade. Vem aqui, meu bem. Eu não posso deixar de falar da igreja. Vem aqui, meu amor. Ah, tadinha. Traz ela. Ela tá com medo de mim com essa barba minha de terrorista. Rapaz, é um problema no aeroporto quando eu vou viajar. Olha se isso não é um coque da Assembleia de Deus assim, bem feito. Foi você que deu esse coque nela? Você tem cara de coque maker. Coisa linda. E a saia no meio da perna. Nem no chão, nem no joelho. É no meio, você sabe, né? O povo velho da Assembleia de Deus sabe do que eu estou falando aqui. Na canela. Obviamente é o nosso carinho com esta igreja. Irmãos, Deus tem me permitido, enquanto você encontra Atos 14, Deus tem me permitido presidir um campo com várias igrejas e dar posse a pastores. Às vezes eu preciso tirar pastores, disciplinar, promover. Existe uma preciosidade quando uma igreja tem um bom pastor. Eu quero dar um conselho ao ministério desta igreja, aos irmãos desta congregação. O maior bem desta igreja é o pastor Célio e a sua família, irmãos. O maior, eu vou repetir o que eu estou dizendo. Vocês podem comprar terreno, vocês podem construir uma catedral, vocês podem ter milhões de dólares investidos na bolsa de valores. O maior bem desta igreja é esse homem de Deus. Se ele está bem, tudo vai bem. E hoje eu não tenho tempo de pregar sobre isso, mas eu poderia voltar aqui. Eu estou até me autoconvidando, pregador velho, entendeu? Já prega uma vez se convidando de novo. Mas eu poderia voltar aqui um dia e pregar sobre a importância de quando o sonho morre no coração do profeta. Tudo dá errado. Eu quero pedir vocês, e obviamente não é a minha insinuação de que a igreja não tem feito isso, mas eu quero orientar os irmãos a cuidar desta família, pastor. Cuidar não é dinheiro, irmãos. Não necessariamente. Cuidar é respeito, carinho, honra. O caminho do acesso é a honra. E nesta noite eu, antes de trazer a mensagem, eu queria louvar a Deus por esta honra, pastor, de estar aqui. E que estes tantos anos de ministério tenham sido somente o prelúdio daquilo que Deus em sua glória tem planejado para a sua vida. E a igreja corresponda à altura, à nobreza e à grandeza do ministério deste homem de Deus. Se você pode, deixa a Bíblia aí, dá um aplauso a Jesus pela vida desse profeta de Deus. Atos 14, o versículo 18, versículo 19, melhor dizendo, e o tema da minha mensagem é o caminho de um homem de Deus.
o caminho de um homem de Deus. Versículo 19 de Atos 14 diz: então vieram os judeus de Antioquia e de Icônio e persuadiram a multidão, e apedrejando a Paulo, o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto. Versículo 20, só Lucas para escrever uma expressão dessa. Mas ele, rodeado de discípulos, se levantou, e na minha versão diz assim, e entrou de novo na cidade. Aleluia. E alguém diga graças a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, muito Amém, obrigado. Jesus. Aleluia. Apesar de nessa noite não poder esboçar toda a possível compreensão eclesiológica para construir o fundamento do pensamento dessa mensagem, obviamente a ocasião, o tempo, os diferentes níveis de percepção teológica e bíblica não me permitem fazê-lo. Entretanto, para fim de talvez levar-nos à mesma mentalidade antes de pregar o que vim pregar, nós vamos entender que o Evangelho é uma revelação pessoal e intransferível. Conquanto o Evangelho tenha e precise ter conotações coletivas, congregacionais, comunitárias, e é nessa expressão do corpo, da coletividade da revelação do Evangelho, que a glória de Deus se manifesta, que não é o tema desta mensagem. Ainda que exista um aspecto comunitário, mas amplo no Evangelho. O Evangelho precisa ser uma experiência pessoal. O Evangelho precisa ser uma experiência de quem, desesperado, vê a sua pecaminosidade e se entrega a Deus, e nessa entrega existe uma revelação pessoal de Deus para mim. O Evangelho não pode ser transferido por informação. Eu poderia nesta noite nomear um sem número de gerações na história da igreja que trataram o Evangelho com as condições de uma informação que pode ser transferida e logo copiada. E a geração evangélica, e evangélica com E maiúsculo, ou seja, a comunidade que compreende o Evangelho, porque nos nossos dias nem todo evangélico é evangélico. Nos nossos dias existem evangélicos com E minúsculo, gente que faz parte de um movimento majoritário. E existem aqueles que são evangélicos com E maiúsculo, gente que entendeu o Evangelho de Jesus. Conquanto essa expressão comunitária é importante, o Evangelho não pode ser copiado. É impossível ensinar o Evangelho a alguém. O Evangelho tem que ser revelado para o coração do homem. E a razão por que eu introduzo a nossa conversa nesta noite, baixo a premissa desse pensamento, é porque eu creio, e eu acredito que nessa noite você poderá fazer coro com a minha voz, de que existem no nosso meio, não necessariamente nesta igreja, mas na nossa geração, muita gente que está na igreja, e atrevo a dizer, com temor e temor, no ministério, mas que nunca tiveram uma revelação do Evangelho.